Aproveitando esse momento de férias, estou fazendo um vídeo um pouco diferente para falar sobre França, porque não é só vinho bom que tem por lá. Eu pude visitar vários lugares maravilhosos e vou mostrar um pouquinho disso aqui hoje para vocês. Então já pega o seu vinho e me acompanha nessa viagem. No vídeo de hoje a gente vai viajar um pouquinho na arquitetura da França. Vou te mostrar alguns dos lugares onde eu pude ir nas minhas férias por lá. Quem sabe não te ajuda até num roteiro de viagens. E enquanto isso, é claro que a gente vai sempre trazendo fatos também de arquitetura que sempre interessa aqui no canal. Concorda? Tá curioso? Então você vem comigo, mas antes já se inscreve aqui no canal e liga as notificações, porque ainda vai ter mais sobre França aqui e muito mais, porque esse ano tá só começando. Quando a gente pensa em França, a primeira cidade que já vem na cabeça é Paris. Aliás, um lugar lindíssimo e eu quero saber, você conhece? Ou conhece alguma outra cidade da França? Já me conta aqui nos comentários. Mas eu não comecei a minha viagem por ali não. Comecei a minha viagem por uma outra região muito charmosa da França, que é a Provença. E vou te mostrar alguns dos pontos bem interessantes que eu pude ver por lá. Nessa linda região ali de Provença, Alpes e Costa Azul, tem muita coisa para ver e para fazer. Você vai ter ali desde cidades na praia até cidades nas montanhas e realmente, além da arquitetura, uma paisagem incrível para conhecer. E aqui já vem a primeira dica desse vídeo. Se você realmente quiser passear por lá, e vale muito a pena, o ideal é ter um carro, porque é uma região onde tem muitas pequenas cidades, a conexão entre elas não é tão simples assim, tem realmente muita montanha, então vários lugares onde se você for andando não vai ser tão simples de chegar, e como as cidades são pequenas, você pode fazer mais de uma cidade por dia, então ajuda muito você ter um carro. Mas pegue um carro pequeno, porque as cidades são pequenas, as ruas que acessam ali as estradas, você tem alguns pedaços com boas autoestradas, mas tem várias estradazinhas também muito pequenas e sinuosas, além de muitas subidas e descidas, então um carro grande não ajuda. E é nessa região, inclusive, que tem algo muito famoso da França, sendo produzido com muita qualidade e em quantidade também, que são os perfumes. Aliás, essa é uma região bem famosa pela lavanda, porque tem todas as plantações e tudo mais, mas tem muito mais do que a lavanda por ali. E inclusive fica nessa região uma cidade chamada Grasse, onde a gente tem a capital mundial do perfume. Então é realmente uma cidade que gira em volta disso. A cidade de Grasse tem esse título desde o século 17 e ali você tem a fabricação de mais de 2/3 da parte de aromas da França. Não só de perfumes, cremes e afins, mas também da parte alimentar, porque eles também fazem toda essa parte que vai criar esses aromas para cigarro, para comida e muitas outras coisas. E, inclusive, nessa cidade você tem várias fábricas que têm visitação ao público para justamente trazer um pouquinho desse conhecimento ali da produção dos perfumes e outras coisas. Então é muito interessante. A maior parte dessas visitas são grátis, inclusive você consegue ir conhecer toda a produção, saber o que está acontecendo e tem várias fábricas ali que fazem a mesma coisa. Eu pude ir na Fragonard, que daí tem todo o passeio bem no centro histórico da cidade. E o centro da cidade em si vale muito a pena conhecer também. Não é uma cidade grande, mas é uma cidade provençal, muito bonita, com ruazinhas que vale a pena você sair andando para realmente conhecer ali. E a catedral também vale a pena conhecer. Tem um estilo mais simples, medieval, onde a fachada não tem tantos elementos, mas a parte de dentro surpreende porque são várias pedras realmente, não tem aquela coisa do barroco que a gente vê em vários lugares, não tem também aquele ar que você vê em Paris, em várias catedrais ali do gótico. Ele é realmente as pedras de uma forma simples, mas muito bonita, que surpreende bastante. Então é uma visita que vale a pena. Saindo de Grasse, um lugar que é muito perto e muito bonito para conhecer é a aldeia de Gourdon, que é considerada uma das mais bonitas da França. Essa aldeia tem uma localização estratégica, isso porque ela está a 760 metros do mar
e você tem uma visão panorâmica de toda a Costa Azul de lá. Então já foi pensada para defesa e hoje em dia para o turismo faz uma diferença muito grande você ter realmente esse panorama de vista que transforma o lugar. Inclusive uma outra dica aqui para quem quer conhecer essas cidadezinhas francesas que vale a pena. Cuidado com o clima. É claro que isso é difícil da gente conseguir prever, mas é uma cidade que vale muito a pena ir com o tempo aberto. A primeira vez que eu fui, tava com o tempo bem fechado, e daí como era bem próximo do local onde eu estava hospedada, eu voltei para poder ver a vista e não só a arquitetura, que é interessante, mas não é a mesma coisa sem ter esse complemento maravilhoso da natureza. Em termos de arquitetura, é uma vila que mostra bem como era a configuração feudal dessas cidades medievais. Então você tem um castelo e em volta dele essa cidade toda de pedra construída ali para que quem não fazia parte ali da vida do castelo pudesse estar em volta. É bem interessante, bem pequeno, então é um passeio curto. O castelo hoje em dia não está aberto para visitação, então você realmente só consegue ver ali essas vielazinhas, o comércio todo que foi feito ali hoje em dia, então tem muita coisa de artesanato, comida, dá para você passar algumas horas, mas realmente é um passeio curto, mas que vale a pena para simplesmente ir andando ali pelas ruas e se sentindo um pouquinho nessa era medieval. E se esse tipo de passeio, nesses locais diferentes, com esse ar medieval, essas vilas realmente mais fechadas e conservadas, é algo que te interessa, nessa região você tem vários passeios similares, cada um desses locais com suas particularidades mesmo, mas que acabam valendo a pena por serem realmente esses passeios mais curtos e que te trazem um pouquinho da história e da característica diferenciada dentro de um mesmo período. E eu pude ver mais 2 desses por lá. Um desses locais é Saint-Paul-de-Vence, que é uma dessas aldeias mais conhecidas ali da região da Costa Azul. Ela tem também uma arquitetura muito interessante, bem marcada ali da época medieval, com todas as casas em pedra. É uma cidade toda murada e você consegue enxergar ela já de longe quando você está fazendo o caminho para chegar até lá, o que é bem bacana. Não é um local barato. Hoje em dia você tem muita arte sendo mostrada ali dentro. É realmente um local que tem muitas galerias e lojas mais chiques até do que comparado com o Gordon, onde você tinha bastante artesanato mais local, mas você também não precisa ficar ali dentro para estar gastando muito, pode ser realmente só para fazer esse passeio. E inclusive uma das características ali bem interessante é que você pode andar pela muralha. Achei um pouquinho desafiador para quem tem medo de altura, porque você não tem nenhuma proteção em volta, mas a vista é muito bacana, porque daí você realmente está andando pela muralha de um local que é mais alto. Nessa região, diferente da outra, você tem cidades acontecendo ali ao redor, então ela não é algo tão isolada, mas tem uma vista muito bonita também. E o outro local é Èze. Esse fica mais próximo ali de Nice e Mônaco, então para quem for fazer passeios nessa região, pode passar o dia por ali. Fica mais próximo também do mar, então você tem uma vista lá de cima diferente por conta dessa localização. Èze tem a mesma característica, a mesma forma que foi mantido, inclusive. Lá você tinha um castelo que não tem mais, então você só tem ruínas bem no alto, mas ter acesso a essas ruínas é interessante para entender qual era a proporção daquilo ali, porque realmente era uma vila que foi sendo construída de uma forma difícil, porque você tem muita subida e bem no topo é onde ficava esse castelo. Hoje em dia, no topo, tem um jardim que é pago. O jardim em si não é assim tão espetacular, mas a vista vale muito a pena. Ali eles colocaram flores bem diferentes, exóticas, então tem algo diferente para você ver ali também, mas a vista lá de cima é que realmente surpreende, porque daí você tanto enxerga o restante de Èze como toda essa vista que tem, que pega ali também uma parte do mar. Então vale muito a pena o passeio. É um pouquinho maior do que Gordon, passeio para um dia ou até um pouco menos, dependendo do que você quiser fazer por ali. Mas com uma arquitetura medieval que vale a pena ver e sentir um pouquinho essas ruelas, essa questão de você estar realmente ali só entre pedestres e não com carro, que faz bastante diferença para um passeio.
Acho que mesmo não conseguindo mostrar muito, já deu para sentir que a arquitetura na França é realmente uma bela de uma aula de história, né? Você tem ali desde essas construções muito antigas, medievais, de pedra, até construções um pouco mais novas que vão contando toda essa história ao longo dos séculos e que vão fazendo muito sentido pro espaço onde está. Mas a gente não pode falar de Provence e não falar do estilo provençal, não é mesmo? Afinal de contas, é dali que surgiu realmente esse estilo famoso até hoje. Claro que com formas diferentes, um pouquinho da gente entender esse estilo hoje em dia, mas vamos falar um pouquinho sobre o que é esse estilo provençal e sobre o que a gente ainda consegue ver lá hoje. Esse estilo nasceu nessa região quando ela ainda era muito mais simples, mais pobre comparado lá com a parte de Paris, Versalhes e tudo mais. E os camponeses que moravam por ali queriam trazer um certo requinte imitando o que acontecia em Versalhes, que era algo muito mais rico e pomposo. Então é uma forma de leitura dessa coisa um pouco mais simples e rústica, tentando trazer essa riqueza, por isso os detalhes mais ricos e tudo mais. E algo que marca bastante para a parte do interiores era a pátina, porque eles queriam esconder um pouco a idade do móvel, então passavam ali uma mistura que acabava deixando aquele estilo mais patinado com o tempo. Quanto o móvel ia ficando um pouquinho mais velho, ia criando esse aspecto, o que virou muito marcante nesse estilo. E na arquitetura, muita pedra, madeira, estuque, casas um pouco mais simples, com bastante simetria, que ainda é possível de enxergar por lá. E aí, trazendo um pouquinho para o que eu pude conhecer e o que acontece mais recentemente, não só indo lá para aquelas histórias do que acontecia lá atrás, eu pude ficar numa casa habitada, de família mesmo, que deu para enxergar como é feito hoje em dia o estilo que parece ser antigo. Então, quando você olha todas as casas por essa região, você vê muita fachada com pedra, com materiais assim, que mostram uma robustez muito grande e que dá aquela sensação de antigo. Porém, hoje em dia, as pessoas continuam construindo para ter esta sensação, mas as construções não são mais feitas da mesma forma. Afinal de contas, a gente evoluiu muito da forma de construir, de trazer inclusive mais conforto térmico para dentro das casas, que em regiões como a França é muito importante. Então você tem essa fachada que mostra que é antigo e na verdade não é. Nessa casa onde eu fiquei, eram blocos de concreto nas paredes, e pelo lado de fora a pedra. E além disso a gente tem ali isolamento térmico e tudo mais, porque as casas são muito bem isoladas, todas com esquadrias também de grande qualidade para não deixar realmente frio nenhum entrar. E você tem realmente daí essas pedras trazendo esse ar de antigo sem ser. No interior dessa casa, que estava toda renovada, reformada, e é uma casa muito gostosa mesmo, você pode ver características desse provençal que a gente entende como provençal até hoje, mas misturado ali também com um pouquinho do moderno. Então, um pouco da madeira, com os elementos como as molduras dos móveis, misturado o preto com o mais claro. A gente tem o ferro junto com a pedra, então realmente uma mistura de elementos que não deixa o rústico de lado, que não deixa de trazer aquele ar ali de algo mais chique, mas que ao mesmo tempo quebra tudo isso com algo um pouquinho mais moderno. E para fechar o vídeo, uma curiosidade ainda sobre essa casa e a forma de pensar as casas ali na França. Lá, por mais que você tenha uma grande casa, com uma área boa e tudo mais, é difícil você ver casas com muitos banheiros, muito diferente do que a gente tem no Brasil, onde muitas vezes para cada quarto tem um banheiro. E além disso, é dividido o banheiro entre toalete e casa de banho. Muitas vezes o toalete é só o toalete mesmo. Aí as casas um pouquinho maiores, um pouquinho mais novas, você tem como se fosse um lavabo, então uma pia ao lado ali do vaso sanitário. E daí uma casa de banho muito maior, normalmente, quando tem espaço também, que você vai ter o chuveiro,
a pia para escovar os dentes e tudo mais, muitas vezes vai ter também uma banheira. E interessante também, porque para nossa cultura não faz muito sentido, por maior que seja essa casa de banho, o chuveiro vai ser pequenininho, o box ali, o espaço para você tomar o seu banho, porque diferente dos brasileiros, os outros ali não têm aquele costume de passar tanto tempo tomando banho e não se importam de estar um pouquinho mais apertado, de ter um chuveiro que não é tão bom. E isso é algo muito cultural e eu acho muito interessante da gente pensar como é diferente a nossa forma de arquitetura mesmo, que é a forma das pessoas usarem as casas. E aí, gostou dessa primeira parte do Tour da France? Sim, tive que dividir em mais de uma parte porque é muita coisa para falar, de muito lugar incrível para conhecer. E eu quero saber se você tá gostando, então se gostou, deixa o seu like, compartilha esse vídeo com aquele teu amigo que adora a França e quer saber mais e comenta aqui pra mim o que você mais gostou, se você gostou dessa solução dos banheiros e outras soluções ali da casa, que eu quero saber. Se inscreve aqui, liga as notificações porque ainda vai ter mais um vídeo sobre esse assunto e até a próxima!